Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vamos falar de dois grandes fundos imobiliários de papel, né? De um lado o CPTS11 e do outro lado o IRDM11, né? Vamos fazer um grande comparativo entre os dois fundos imobiliários, lembrando que os dois fundos imobiliários eles são administrados pela BTG Pactual, né? Sendo que o CPTS11 ele tem a gestão da Capitania Investimentos Imobiliários e já o IRDM11 ele tem a gestão da Iridium, gestão de recursos, né? Vamos fazer um grande comparativo aqui, mas antes disso eu peço a sua colaboração, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, sempre para receber vídeos como esse. Então vamos lá que a gente tem muita coisa para falar desses dois grandes fundos imobiliários de papel. Bom pessoal, começando aqui a comparar de fato os dois fundos imobiliários, né? A gente começa aqui pelo CPTS11 e tem o valor da sua cota no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$ 91,51. Passando aqui para o IRDM11, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação aqui está R$ 102,92, né? Então o CPTS11 já tem uma vantagemzinha aí, que é o valor da sua cotação mais barata, que na minha opinião não significa muita coisa, ok? Passando aqui para liquidez diária. O que é liquidez diária, né? Liquidez diária, pessoal, quanto maior, melhor, porque se o fundo tiver muita liquidez diária, se o fundo for líquido, você tem mais facilidade, né, de transformar o seu ativo em dinheiro novamente, né? Eu gosto muito de fundos imobiliários que tem sua liquidez média diária acima de 10 mil, tá? Liquidez diária do CPTS11 está em torno ali de 68 mil negociações diárias, enquanto o IRDM11 ele está em torno ali de 62 mil negociações diárias, né? São dois fundos muito líquidos, ok? Último rendimento de cada fundo, né? O último valor que o fundo pagou para os seus cotistas. O CPTS11 ele pagou R$ 1,10 para o seu cotista, enquanto o IRDM11 ele pagou R$ 1,33 para o seu cotista. E aí a gente vai para o dividend yield, né? O que seria dividend yield? É aquela relação de quanto a cotação do fundo vale para o que ele pagou para o seu cotista. Então o dividend yield do CPTS11 está em torno ali de 1,23%, o que é muita coisa, pessoal. Se você multiplicar esse 1,23% que o fundo paga para o seu cotista no mês, multiplicar por 12 meses, por exemplo, o fundo paga mais de 14% de rendimento aí para o seu cotista no ano. Isso é muito bom, isso é muita coisa, tá ok? Já o IRDM11, ele tem um dividend yield maior ainda, 1,30, né? Isso é muita coisa, os dois fundos imobiliários pagam muitos proventos para os seus cotistas. Passando aqui patrimônio líquido do fundo, o CPTS11 tem um patrimônio líquido de 2,6 bilhões, que para mim é muito bom também. Eu sempre falo aqui que eu gosto de fundos imobiliários com patrimônios acima de 1 bilhão. E o IRDM11 tem um patrimônio maior ainda, né? Quase 1 bilhão a mais do que o CPTS11, né? 3,1 bilhões aí em patrimônio. Os dois fundos imobiliários têm um patrimônio gigante, ok? Passando aqui para o critério P sobre VP. O que seria P sobre VP? Preço sobre valor patrimonial. E o critério aqui, o divisor de águas, é 1, pessoal. Se o fundo ele tá com P sobre VP maior que 1, ele está caro, né? Está acima do seu valor patrimonial. E se ele tiver abaixo de 1, ele está abaixo do seu valor patrimonial. Então, nesse caso aqui, o CPTS11 ele tem uma ligeira vantagem, né? Ele está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. Enquanto isso, o IRDM11 ele está sendo negociado a 1,08, ou seja, 8% acima do seu valor patrimonial. Está sendo negociado com ágio, tá bom? O que me faz crer que nesse momento o CPTS11 ganha uma ligeira vantagem aí em relação a preço, né? Ok? Vamos conhecer mais algumas características desses dois grandes fundos imobiliários. Temos aqui algumas características bem interessantes dos dois fundos imobiliários, né? Começando aqui pelo CPTS11, né? Que teve seu IPO lá em 28/8/2014. É um fundo mais antigo, né? Já se provou bastante aí no tempo, já passou por diversos problemas no mercado financeiro. Enquanto isso, o RDM11 é um fundo mais novo, né? Teve seu IPO em 8/3/2018. Apesar de ser mais novo, o RDM11 ele tem um número muito maior de cotistas, né? A gente pode ver aqui que ele tem 254 mil cotistas, né? Arredondando. Enquanto isso, o CPTS11 tem um número ali de 180 mil cotistas, né? Arredondando também. Mas falando aí de taxas, né? A taxa de administração do CPTS11 está na faixa
faixa ali de 1,05% ao ano do seu patrimônio líquido. Enquanto isso, o IRDM11 tem duas taxas, né? Uma taxa de gestão de 0,83% ao ano e também tem uma taxa de administração de 0,17%. Mesmo com essas duas taxas, o RDM11 ainda consegue ter uma taxa menor do que o CPTS11, tá bom? Mas falando aqui de representação no índice IFIX, né, que é um índice que representa ali como anda os fundos imobiliários, né, na bolsa de valores. Então a gente pode pegar aqui o CTPS11, que tem uma relevância no índice IFIX de 2,75%. Enquanto isso, o RDM11, apesar de ser um fundo mais novo, de 2018, tem uma relevância um pouco maior, né, 3,26% no índice IFIX. Bom, vamos passando agora para a gente conhecer um pouquinho do portfólio aí dos dois fundos imobiliários. Bom, falando aqui do portfólio, né, dos dois fundos imobiliários, a gente pode notar aqui o CTPS11, né? Ele tem ali 64% em CRI na sua carteira, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, 100% atrelado ao IPCA. Ele mesmo cita aqui embaixo numa frase que atualmente não tem exposição diretamente em CDI, né? Então tudo atrelado ali em IPCA. Ele tem mais 34,4% em outros fundos imobiliários, né? Por isso que são chamados aí de fundos híbridos, e tem mais 1,6% em caixa, tá bom? Já o IRDM11 tem uma melhor distribuição dos seus ativos, né? Ele tem ali 68,41% em CRIs na sua carteira. Só que olha só que interessante, esses CRIs do IRDM11, ele tem uma melhor diversificação, né? Eles são atrelados ali ao IPCA, 57%. Eles são atrelados também ao CDI, 12,48%, mais 2,30%. O CDI, pessoal, para quem não sabe, ele acompanha a taxa Selic, né? Então, e nesse momento, olha só como é que é importante essa diversificação. O IPCA está caindo, o IPCA está negativo por conta da deflação. Enquanto isso, o CDI está em alta, porque o CDI acompanha a Selic e a Selic está lá em 13,75%. Eu acho melhor, né, essa diversificação, tá bom? Ele também tem 23,71% do seu portfólio voltado para outros fundos imobiliários e 5,58% são fundos mais voltados para renda fixa. Olha só como é que o IRDM realmente diversifica o seu portfólio, né? E 2,30% em caixa. Aí que é um pontinho negativo, tá? Porque eu gosto muito de fundos imobiliários que têm menos dinheiro em caixa, pessoal, porque menos dinheiro em caixa significa dizer que o fundo poderia estar investindo em ativos que renderiam mais dinheiro e com isso pagariam melhor os seus cotistas, tá? Mas isso aqui é a minha opinião. Tem gente que gosta de fundos que tem bastante dinheiro em caixa e se houver alguns problemas, o fundo tem ali de onde tirar o dinheiro para cobrir alguns problemas. Bom, outra coisa que a gente tem que falar aqui é que os dois fundos têm um modus operandi muito parecidos em relação a fundos imobiliários. Eles compram fundos imobiliários, mas com grande potencial de crescimento, e aí eles ganham nessa valorização, né? Eles fazem um trade, né? Compram ativos mais baratos, que se valorizam e revendem, e com isso eles colocam dinheiro aí dentro dos seus fundos e acabam beneficiando os seus cotistas, né? Isso é uma prática muito normal dentro desses dois fundos imobiliários. Bom, começando aqui, pessoal, pelo CPTS11, né? A gente pode ver que eles têm alguns fundos imobiliários aqui interessantes, né? O TRXF11, que é um fundo aí bem recomendado, né? Eles têm aí cerca de 105 milhões investido nesse fundo imobiliário. E você pode ver aqui que tem muitos fundos aqui do CPTS11, pessoal, que a gente não conhece muito bem, né? Mas tem outros fundos aqui que a gente já tem um certo conhecimento. A gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, o VISC11, a gente conhece, que é um fundo de shopping, né? Ele tem também o XPIN11, que a gente conhece bastante, é um fundo de logística. Chegamos aqui nos fundos imobiliários, né, no portfólio do IRDM11, para a gente dar uma olhada, né? E o IRDM11, ele tem uma carteira de fundos imobiliários mais arriscada. Por quê? Porque ele costuma investir em fundos high yields, né? Fundos que dão um retorno em proventos maior, mas em compensação são fundos mais arriscados. Exemplo disso é o DEVA11, né? E olha só, ele tem ali quase 170 milhões exposto aqui no DEVA11, que é um fundo para mim de papel um pouquinho aí high yield, tá bom?
e não é só isso, né? A gente pode ver aqui o TORD11, por exemplo. A gente vê aqui também o RPR11, que é um fundo high yield. A carteira de fundos imobiliários do IRDM11 eu considero sendo uma carteira com mais riscos, né, do que a do CPTS11. Bom, então vamos começar aqui com as considerações do CPTS11. Para mim, o CPTS11 ele tem ótimas qualidades, pessoal. Uma delas é que as suas cotas estão mais baratas, ele tem uma melhor liquidez no mercado, isso é muito importante. Outra coisa para mim muito importante no CPTS11 é que ele atualmente está abaixo do seu valor patrimonial. É um fundo mais antigo, né? Ele já se provou no tempo, ele já passou por várias crises de mercado. Ele tem uma carteira de FIIs, né? A gente acabou de ver agora em mesmo, menos arriscado, né, do que o IRDM11. Ele tem também menos dinheiro em caixa, que na minha opinião é um ponto positivo, tá? Ele consegue alocar melhor esse dinheiro em caixa. O IRDM11, ele paga um melhor dividend yield aos seus cotistas, né? Ele traz mais rendimento para os seus cotistas. Ele tem um maior número de cotistas, isso é muito importante também, né? Ele também tem uma coisa muito positiva, pessoal, que são suas taxas. São taxas aí pequenas. Ele tem uma maior relevância no índice IFIX. E uma coisa que me chama muita atenção no IRDM11 é a sua carteira de CRIs, né? Que é uma carteira de CRIs muito interessante. Tem suas correções de inflação ali, né? Atrelada à inflação diversificada. Tem muita coisa de PCA, mas também tem um pouco de GPM e também tem um pouquinho de CDI, né? Isso dá uma certa segurança para um fundo de papel, né? Bom, pessoal, esses dois fundos imobiliários são muito bons fundos imobiliários, são bem geridos, os seus gestores sabem muito bem o que estão fazendo. Não é à toa, eu tenho esses dois fundos imobiliários na minha carteira de investimento, gosto muito, mas hoje a minha medalha vai para o CPTS11, pelos seguintes motivos, pessoal. Primeiro, é um fundo que é mais acessível, ele é mais barato, é um fundo que tem maior liquidez, eu gosto muito de fundos com maior liquidez. Ele está com um PVP abaixo de 1, significa dizer que o fundo está mais descontado, e o fundo também ele é mais antigo, pessoal, ele já se provou no tempo, ele já passou aí por diversos problemas na Bolsa de Valores e continua aí pagando bons proventos. Então, por esses motivos, hoje eu escolho o CPTS11, mas são dois ótimos fundos imobiliários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado, bons investimentos e fui!